Sarah J. Maas devia ter matado mais personagens em Trono de Vidro. Se você ainda não leu todos os livros de Trono de Vidro, eu recomendo que você assista esse vídeo depois, porque vai ter uns spoilers, tá? Então dá uma puladinha. Agora, se você ficou aqui, ou é porque você já leu tudo, ou porque você não se importa com spoilers, e tá tudo bem. Ah, Andressa, como assim a Sarah J. Maas devia ter matado mais personagens? Você queria que ela tivesse matado mais gente? Querer não é exatamente a palavra. Querer é diferente de achar que deve. O livro se passa no meio de uma guerra entre o bem e o mal, e uma guerra enorme, um monte de soldados morrendo à torta e à direita, mas no núcleo dos personagens principais, isso não acontece. Nós até temos algumas mortes consideradas mais importantes. Eu, por exemplo, chorei horrores com a morte das 12, mas são sempre personagens com um pouco menos de importância. Digamos assim, a Eileen é, obviamente, a personagem principal, a protagonista. Mas logo abaixo dela nós temos vários personagens com o mesmo nível de importância, com narração de capítulos dele mesmo, como o Lorcan, o Aedion, a Lysandra. Então assim, temos vários personagens importantes e que, obviamente, nós ficaríamos arrasados se eles morressem. Aliás, a gente tá ali lendo e naquele momento a gente quer que ele se safe. No momento que ele tá em perigo, a gente quer que ele se safe. Mas depois que a história acaba, a gente percebe que todos eles terem sobrevivido é muito poder do protagonismo, né? Então, assim, para um livro onde no segundo volume, A Coroa da Meia-Noite, matou uma personagem super importante que era Nehemia, criou uma expectativa. Eu esperava, assim, que o livro fosse dar um baque maior e que a guerra ia ter consequências catastróficas na vida das pessoas. Não quero dizer que não tenha, mas que realmente é muito estranho que toda vez que alguns personagens importantes, que têm mais tempo de cena, estavam em perigo, eles sempre se safavam. E geralmente a resolução desse problema era sempre muito parecido. O que eu comentei até no vídeo anterior do resumo do mês, que a resolução de alguns problemas desses livros, né, da série toda, foi um tanto quanto repetitiva. Então assim, eu obviamente, enquanto eu estava lendo, eu torcia muito para que todos eles sobrevivessem, tivessem finais felizes, estivessem casados, tivessem filhos. Mas aí quando a história assenta, né, quando você para e pensa, não faz sentido no meio daquela guerra toda, uma baita de uma destruição, só ter morrido o personagem secundário.